Olá, professores! Sou Cristina, PCNP de História da Diretoria de Ensino de Limeira. E vim aqui falar com vocês sobre um momento muito especial, o planejamento escolar. Todos nós sabemos que planejar é pensar no que se espera fazer, é a previsão de uma ação futura, é antecipar os passos que se pretende dar, é prever ou ver com antecedência o que se pretende alcançar e os meios necessários para isso. É nesse sentido que antes de se elaborar o plano de ensino que norteará o seu trabalho durante o ano letivo, vale retomar de maneira breve como os conteúdos são trabalhados no nosso currículo. Os materiais disponibilizados pela Secretaria da Educação para pensarmos nas diversas estratégias que podem ser utilizadas são currículo dos diferentes componentes, cadernos do professor e aluno, matriz de referência e relatórios pedagógicos do SARESP, recomendações pedagógicas das avaliações em processo, plataforma Currículo Mais, plataforma Foco Aprendizagem. Além desses materiais, ainda contamos com livros didáticos e paradidáticos, salas de informática e acesso à escola, e também outros materiais de apoio aos projetos da Secretaria. Em relação aos cadernos do professor e aluno, sabemos que estão organizados em diferentes situações de aprendizagem. As situações de aprendizagem são, portanto, recortes do conteúdo com habilidades definidas. Por isso, dizemos que elas são o currículo mínimo, que deve ser trabalhado em sala de aula. O professor pode e deve ir além em vários momentos, garantindo que o proposto no caderno seja ministrado conforme a metodologia sugerida. Para exemplificar essa colocação, foi utilizado o currículo de História do terceiro ano do ensino médio, e o quadro a seguir nos auxiliará a compreender o que foi dito. Ao selecionarmos o tema que fala sobre a ditadura militar no Brasil, o currículo nos apresenta o seguinte conteúdo: as manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de 1960 e 1970. Porém, ao tratar esse tema no caderno do professor, a situação de aprendizagem traz apenas um recorte do assunto, chamada de ANPB e o DOPS. Isso é o que chamamos de currículo mínimo. Segundo Delia Lerner, uma das autoras que embasaram a elaboração do currículo, as situações de aprendizagem podem ser organizadas de 3 maneiras: atividades permanentes, projetos e sequências didáticas. Dessas 3 modalidades organizativas mencionadas, 2 delas aparecem no nosso material: os projetos na disciplina de língua portuguesa e as sequências didáticas em todos os cadernos dos demais componentes. A sequência didática, modalidade organizativa que também pode ser entendida como metodologia, presente nos cadernos, conta com uma sucessão de atividades articuladas e planejadas para ensinar um conteúdo. Assim, as etapas presentes em uma sequência didática são sondagem e sensibilização, situação-problema, contextualização, circulação de informações e avaliação. É importante compreender que a sequência didática é a metodologia utilizada nas situações de aprendizagem e que todos os passos que ela contém são fundamentais para que tenhamos uma boa compreensão dos conteúdos. Agora, para visualizarmos as etapas da sequência didática, será utilizada a situação de aprendizagem mencionada no início dessa vídeo. É a situação que fala sobre a ANPB e o DOPS, presente nos cadernos do terceiro ano do ensino médio, volume 2. Em todas as situações de aprendizagem, há uma apresentação do tema, ou seja, uma introdução que deve ser feita aos alunos para que eles tenham conhecimento do conteúdo que será tratado. Na sequência, o quadro apresenta elementos que auxiliarão no planejamento da aula, com conteúdos e temas, competências e habilidades, sugestões de estratégias, sugestões de recursos e sugestão de avaliação.
Porém, como veremos mais para frente, nem sempre esses elementos são suficientes para atender ao desenvolvimento de uma situação de aprendizagem, podendo ser acrescentados outros itens de acordo com as observações que o professor irá realizar, sempre tendo em vista a necessidade de suas turmas. A primeira etapa, como vimos, é a da sondagem e sensibilização. Nesse momento, você, professor, fará o levantamento do conhecimento prévio do aluno, utilizando também o caderno para a sistematização dos conceitos. Ainda nessa etapa, será feita uma retomada dos conteúdos ministrados em aulas anteriores, assim como a solicitação de uma atividade de pesquisa. Para a problematização, além de uma nova retomada dos conteúdos da situação de aprendizagem anterior, a discussão levantada na etapa de sondagem e sensibilização será ampliada e, para tanto, trechos de documentos serão utilizados como subsídios para os questionamentos que deverão ser respondidos. Antes de partir para a etapa da circulação de informações, você terá que fazer uma pausa no conteúdo presente aqui no caderno para incluir novas apresentações. Para esse momento, é importante que sejam abordados conteúdos factuais e conceituais sobre o período ditatorial, assunto em questão. Esse é o momento da contextualização, onde o aluno adquirirá repertório para melhor trabalhar com os dados que virão a seguir. Como podemos observar, de uma etapa para outra, sempre ocorre um aprofundamento dos temas, ou seja, novas informações são acrescentadas de maneira que os alunos consigam ampliar significativamente os seus conhecimentos. Nesse momento da circulação das informações, o estudo do tema se dará por meio da leitura e análise de diferentes suportes, como charges, imagens, letras de música, dentre outros, de maneira que se compreenda como as manifestações artísticas e culturais aconteceram durante os anos de chumbo, sofrendo forte censura e repressão dos governos militares. Ainda nesse momento, podemos perceber de maneira muito clara o desenvolvimento da habilidade apontada inicialmente. Além dela, o trabalho com as habilidades de leitura são muito bem-vindas, considerando a gama variada de elementos que encontramos até aqui para que essa atividade seja realizada. Vale lembrar que no documento introdutório do currículo, destaca-se a competência leitora como compromisso de todas as áreas. Para a etapa de avaliação, duas situações são sugeridas. A primeira diz respeito às realizadas no decorrer do processo, como, por exemplo, as pesquisas solicitadas. E a segunda, a utilização das questões de múltipla escolha indicadas nesse momento. Porém, para que um processo avaliativo seja de fato eficiente, outras estratégias deverão ser utilizadas. Tomando como base as análises aqui realizadas, podemos inferir que os itens que determinam uma boa situação de aprendizagem são: enfoque globalizador, centrado na resolução de problemas significativos. Conhecimento como instrumento para a compreensão da realidade e possível intervenção nela. Intervenção do professor ao criar situações problematizadoras, introduzir novas informações e dar condições para que seus alunos avancem em seus esquemas de compreensão da realidade. Aluno visto como sujeito ativo, que usa sua experiência e seu conhecimento para resolver problemas. Conteúdo estudado dentro de um contexto que lhe dá sentido. Sequenciação vista em termos de nível de abordagem e de aprofundamento em relação às possibilidades dos alunos. Flexibilidade no uso do tempo e de espaço escolares. Propostas de atividades abertas, permitindo que os alunos estabeleçam suas próprias estratégias. Como vimos aqui,
O caderno do professor não traz o conteúdo pronto a ser passado para os alunos. A sua intervenção é fundamental no momento de estudo e planejamento prévio, cujos detalhes deverão constar no plano de ensino. É importante, no momento de elaborar esse plano de ensino, considerar cada uma das etapas das situações de aprendizagem, tendo clareza dos objetivos, conteúdos, habilidades e competências, do número de aulas, da organização das atividades na sequência didática, junto com recursos e estratégias, registrar sempre os avanços e as dificuldades dos alunos e considerar que a avaliação deve manter o foco na aprendizagem. O caderno do professor é o guia com o qual você pode, com o uso do livro didático, ampliar conhecimentos, desde que garantam minimamente para os alunos as habilidades e as competências que devem ser desenvolvidas. Para finalizar, você tem liberdade de trabalho, pois, como observamos nos quadros anteriores, as situações de aprendizagem não são planos de aulas prontos e, portanto, não engessam o seu trabalho. Mas lembre-se, vocês pertencem a uma rede, portanto, têm um compromisso coletivo com todos os profissionais da escola e, sobretudo, com a aprendizagem dos alunos. Nós, da Diretoria de Ensino, agradecemos a sua colaboração e contamos com o seu empenho de sempre. Tenham todos um excelente ano letivo.